Boa noite, turma. Boa Boa noite, noite. Felipe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem com noite. vocês? Boa noite, Oi, boa Sônia. noite. Boa Como é que noite. estão chegando no inverno? Bem bom. Bem bom. Já tá só Agora da hora faz do tanto inverno sentido chegar. ficar em casa, né? Quando a gente olhava para a rua essa hora ainda estava sol, calor, né? Aí não fazia tanto sentido, agora fica mais fácil. Bom, boa noite a todos, então, pessoal. Então, hoje a nossa aula é de cognição social, mas antes de eu começar o conteúdo em si, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso segundo trabalho avaliativo. Vocês devem ter visto que eu coloquei ali no Moodle as instruções, mas eu vou colocar elas aqui também e vou explicar mais ainda, caso não tenha ficado tão claro. Então, eu estou compartilhando com vocês. Vocês chegaram a ver que está ali no Moodle? Não? Tá, então é bom que daí vocês dão uma olhadinha ali. Então, eu coloquei bem detalhadamente explicado no Moodle, mas eu vou explicar também falando que aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já podem me perguntando. Então, qual é a ideia que está por trás dessa proposta, né? A ideia, que nem eu tinha comentado com vocês na semana passada, é que cada vez mais os pesquisadores eles têm sido demandados a traduzir para a comunidade não científica os achados de pesquisa, né? E essa comunidade não científica, ela não é necessariamente a nossa mãe, a nossa avó, ela também é a nossa mãe, a nossa avó, mas muitas vezes ela é o profissional da ponta que está atuando diretamente em algum fenômeno e que não está lá diretamente todos os dias na academia acessando as bases de dados e lendo as pesquisas, né? Num mundo ideal, a gente pensaria assim, todo mundo tem que estar sempre super atualizado, né? E eu sugiro que, claro, quando vocês se formarem, vocês mantenham esse hábito, né? E isso não é difícil de fazer, a gente pode se registrar nas revistas científicas e colocar os alertas ali, né? Então, quando um artigo é publicado em uma das nossas temáticas de interesse, a gente recebe no nosso e-mail um aviso de que foi publicado. Então, eu tenho isso para praticamente todas as revistas da minha área. Claro que toda semana entram muitas coisas, mas aí a gente recebe ali a lista de artigos publicados e vê, esse é super interessante para mim, quero ler ele na íntegra. Então, não é tão difícil a gente se manter atualizado.
Mas a gente sabe que isso não é uma prática de todos os profissionais, então também faz parte traduzir esse nosso conhecimento para o nosso colega, por exemplo, que está lá atuando diretamente num centro de atenção psicossocial, para o nosso colega que está na clínica, para o nosso colega que está dentro da escola, e também para outros profissionais de áreas correlatas, né? Então, para o fisioterapeuta, para o médico, né? Para outros colegas que estão atuando também na saúde e que para os quais é bem importante também ficar a par das questões de saúde mental. E também para a comunidade em geral, né? Poder traduzir esse nosso conhecimento para que a gente desfaça mitos, né? Que nem a gente tem ao longo da história vários mitos, né? Por exemplo, há algumas décadas atrás, acho que não sei se foi na turma de vocês que eu comentei, que talvez, acho que a minha avó, minha bisavó, certamente ainda falavam isso, que a mulher no pós-parto não podia lavar o cabelo porque ficava louca, né? Então, isso vem de um desconhecimento da questão do baby blues, né? Que é o sentimento de mais tristeza no período pós-parto. Como as pessoas não sabiam isso, elas começavam a tentar atribuir para outras possíveis coisas que as mulheres tivessem feito naquele período. E aí vem esse desconhecimento se traduzindo num mito que pode ser extremamente prejudicial também, dependendo de como ele se forma, né, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, isso é algo que, embora nos pareça hoje muito óbvio, né, durante muito tempo ele não fez parte da academia. A academia ela ficava isolada, separada da sociedade, né, e essa ponte era muito difícil. E fazem alguns anos, mais ou menos uns 10 anos, que isso tem sido cada vez mais considerado, inclusive sendo um critério, né. A Giovana, por exemplo, que está fazendo mestrado, ela tem que fazer as atividades que são chamadas de inserção social, que são atividades que visam a transposição, a tradução do conhecimento científico que ela está adquirindo no mestrado para uma comunidade não científica, não só de psicólogos, né? Então, em vista disso, o trabalho de vocês é começar a fazer esse exercício também, né, de traduzir a ciência para quem não é cientista. Então, aqui a gente colocou algumas opções, né, de alguns portais, de alguns canais que fazem isso, podcasts, né, que pegam artigos e tentam traduzir para que outras pessoas que não são cientistas consigam compreender. Então, isso é para vocês se inspirarem e verem como que isso tem sido feito na prática. E aí, a proposta de atividade avaliativa para vocês é inspirados nesses exemplos acima ou outros exemplos que vocês conhecem. Cada grupo vai escolher um artigo e criar uma divulgação desse artigo para a comunidade não científica, usando uma linguagem acessível, criando um material consistente e criativo. Então, consistente é que não adianta a gente simplificar e dizer em uma palavra só alguma coisa, né? A comunidade não científica, ela tem direito a conhecer efetivamente o que são os achados da pesquisa, não só a gente dizer, isso é isso, né? E aí eu dei duas opções, mas caso vocês tenham mais alguma opção, eu também sou aberta a ideias criativas, né? Que é produzir um vídeo de no máximo 7 minutos, ou uma comunicação estilo Instagram com no máximo 7 posts em sequência. Uma coisa bem importante, vocês não devem divulgar ainda, tá? Por quê? Porque vocês vão ler artigos que a gente não tem autorização do autor para botar eles na internet ou para fazer um vídeo deles. Mesmo que a gente possa dizer assim, se ele está disponível no Google, a gente pode usar. Mas eu considero que é mais prudente que a gente não faça a divulgação nesse momento. Se depois ficar super legal, a gente pode escrever para os autores e explicar, e aí a gente pode colocar no Instagram do meu grupo de pesquisa com o nome de vocês e fazer essa divulgação ali. Mas, por enquanto, antes de eu ver, né, antes de eu ver como é que ficou o material de vocês, a gente vai fazer só a criação do conteúdo. A data para entrega desse trabalho é 12 de junho, e a postagem deve ser feita no Moodle só por um dos integrantes do grupo. A gente tem uma aula que é 27 de maio, que é destinada para vocês usarem o momento para se encontrar, né? Então, a gente não tem Zoom nesse dia, é uma quinta-feira, tá? Que artigo que vocês podem escolher? Então, eu coloquei ali no Moodle uma pasta onde tem vários artigos. Vocês têm a opção de escolher um desses artigos. Cada artigo deve ser escolhido só por um grupo, para não ficar repetitivo, porque depois eu vou compartilhar com todos, né, os materiais que vocês produziram. Caso vocês prefiram, vocês podem escolher algum outro material que não seja desses que eu coloquei para vocês ali.
se vocês quiserem escolher um outro artigo que não seja um desses que está colocado ali, o que vocês precisam cuidar? Que trate de um conteúdo trabalhado na disciplina de processos psicológicos básicos. Então, emoção, atenção, memória, representação mental, senso-percepção. Então, uma das nossas temáticas. Que seja um estudo empírico, alguém foi lá e coletou dados, entrevistou pessoas, aplicou questionário, fez um experimento. Não pode ser só uma revisão, não pode ser só um autor falando que ele leu em outros lugares. Então, tem que ter sido um estudo empírico. E publicado numa revista científica, tá? Então, não é publicado no jornal, porque daí ele já está traduzido para uma linguagem não científica. Caso vocês queiram escolher algum outro artigo e vocês fiquem em dúvida se ele é pertinente ou não, vocês podem me mandar ele por e-mail, que eu dou uma olhada e digo para vocês se está ok ou não. Aí eu abri ali no Moodle uma planilha em Excel, não sei se é Word ou Excel, em que tem o título dos artigos e tem ali a orientação para vocês colocarem os integrantes do grupo, né? Então, vocês vão lá, olham a lista de artigos, eu escolhi esse aqui. Daí eu vou lá na planilha e coloco o nome dos meus integrantes do grupo ali. Isso é importante para que dois grupos não peguem o mesmo artigo, né? Assim vocês também, quando vão lá na planilha olhar, já conseguem ver se teve algum outro grupo que escolheu aquele artigo. E caso vocês tenham escolhido um que não é dessa lista, um outro que vocês escolheram, aí vocês acrescentam ali naquela planilha o artigo que vocês escolheram para eu saber também, né, conhecer e ler ele também para poder ver como vocês fizeram a produção de vocês. Então, quem é o grupo? Vocês podem se dividir como vocês quiserem, em grupos de no máximo 6 integrantes, né? Prof, meu melhor amigo seria o 7, posso colocar ele? Tá, pode colocar, não é uma coisa assim, né, tão rígida, mas assim, 8, 9, 10 já não dá, né? Porque daí corre o risco de alguém não fazer absolutamente nada. E aí, como é que vai ser a avaliação? Então, a primeira coisa é a acurácia e profundidade da informação, o quanto vocês conseguem efetivamente traduzir corretamente, né? Então, vocês têm que entender, e às vezes a gente acha, é super fácil essa atividade, só que não é, porque que a gente entender algo escrito em linguagem científica já é um desafio, e a gente conseguir manter essa informação de forma correta e não simplificar exageradamente ela. Então, a ideia é que a comunidade não científica não deve receber uma informação simples, ela deve receber uma informação que é com linguagem adequada para ela, né? Então, a gente não vai dizer, foram realizadas análises estatísticas do tipo correlação de Pearson, né? Porque isso não é uma informação relevante. Agora, aonde a pesquisa foi feita, com quantos participantes foi feito, né, que instrumento foi utilizado, são informações muito importantes para que as pessoas saibam, né? Por exemplo, às vezes a gente tem recebido a informação sobre as trials das vacinas. A gente só recebe a informação lá da ponta, às vezes o jornal divulga assim, um estudo mostrou que a vacina foi eficaz para, sei lá, tal comunidade. Mas não diz com quantas pessoas foi feita, se tinha grupo controle. Agora, por exemplo, que eles estão lá no drama, né? Eles não, né? A gente está no drama do atraso da segunda dose da Coronavac, né? Que dizem, não foram feitos estudos sobre mais tempo. Tá, mas a gente não sabe se os estudos com o tempo de 3 a 4 semanas, eles foram realizados apenas nesse tempo ou eles foram realizados com tempo a mais e esse tempo foi mais eficaz? Como é que eles definiram que era o tempo de 3 a 4 semanas, baseados em outras vacinas, baseados no quê, né? Então, esse tipo de tradução de informação que é importante para a gente poder compreender o todo de um estudo. Então, acurácia do conteúdo e profundidade. Originalidade, né? A gente sabe que a comunidade não leiga, ela só vai achar interessante algo que realmente esteja ali presente. A Prograde acabou de entrar aqui na nossa aula, não sei quem é que está representando a Prograde. E a linguagem, então, usar uma linguagem apropriada para comunicação ao público leigo, né, mantendo uma acurácia teórica, certo? Ouvindo, assim, essa orientação e explicação, alguma dúvida que vocês tenham? Não? Parece bastante claro? Sim? Tá É que certo. eu não sei os outros, Sora, mas é que como é que funcionam as dúvidas para mim. Na hora que a pessoa pergunta, eu não vou ter dúvida, mas vai Sim, aí surgir. depois tu vai tentar fazer o trabalho e começam a surgir as dúvidas. Isso? Felipe?
Dá para marcar aquela aula de quinta daí, se eu Sim, tiver sim, alguma vocês dúvida? podem marcar, já está aberto ali para vocês marcarem, caso vocês olhem. Assim também tem a quinta da semana que vem, caso não dê tempo, né, de hoje para amanhã, dos grupos se organizarem. E vocês vão ter aquele dia lá do dia 27 também, que é uma aula que não tem Zoom, mas vocês podem sempre me mandar mensagem no fórum também, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Certo? Então a gente vai começar hoje a nossa aula de cognição social, que é uma temática, todas são interessantes, né? Vocês me ouvem toda a aula dizer isso é muito interessante, porque é tudo muito interessante. Mas a cognição social, ela faz uma ponte, assim, a gente vem construindo o nosso conhecimento, em que a gente viu processos psicológicos chamados bem básicos, né? Sensação, percepção, os primeiros processos examinados dentro da psicologia como processos psicológicos. Aí a gente fez a caminhada para aqueles processos que são transversais, como atenção e memória, que eles estão presentes, né, na nossa cognição fria, mas eles também fazem uma ponte com emoção, a nossa cognição quente. Aí a gente viu emoção, e agora a gente vai ver algo que une emoção, une memória, une funções executivas, une praticamente todos os processos que a gente viu, e é um conceito muito atual. Tá? Isso significa que provavelmente até que vocês tenham terminado a faculdade, já vai ter muito conhecimento sobre isso que hoje a gente não sabe. É diferente de sensação e percepção, que o conhecimento vem sendo acumulado lá, quase 80, 100 anos de pesquisa psicológica, e que a aula que eu dou hoje para vocês, ela provavelmente vai poder ser dada daqui a 5 anos praticamente da mesma forma, né? Vão ter exemplos, vão ter pesquisas mais novas, mas as teorias explicativas, elas provavelmente não vão se modificar muito. Agora, cognição social, não. Cognição social é algo muito atual, né? Quando eu fiz faculdade, a gente não tinha cognição social. Eu sei que já sou um pouco jurássica, mas mesmo assim, né? Ainda é um tempo relativamente curto para que um novo conceito ele tenha se tornado tão importante a ponto de fazer parte do currículo da graduação de vocês. Então, a cognição social, eu vou explicar ela primeiro, falando assim, olhando para vocês, e aí depois a gente vai ver os conceitos nos slides. Mas a cognição social são todos os processos cognitivos e emocionais interligados que contribuem para a nossa interação social. Então, quando a gente está se relacionando, por exemplo, quando eu estou vendo aqui, eu estou vendo a Sandra, eu estou vendo o Bruno, eu estou vendo a Pamela, quando eu estou vendo vocês, eu estou criando uma série de expectativas e interpretações sobre vocês, sobre o que está se passando na cabeça de vocês, sobre o que vocês estão me transmitindo, o que vocês estão sentindo, sobre quem será que vocês são. A partir dessas percepções que eu tenho de vocês, eu estou agindo de acordo com aquilo. Então, por exemplo, se eu acho que a Pamela está muito triste hoje, eu vou agir com a Pamela, teoricamente, de acordo com aquilo que eu estou percebendo na Pamela, tá? Então, eu vou dizer, e aí, Pamela, o que aconteceu? Tá mais triste, tá mais cansada, né? No online a gente perde um pouco disso e a gente vai falar isso, mas se a gente está numa sala de aula e a gente encontra o nosso colega e a gente vê que ele está com a cabeça mais baixa, ele está olhando meio para o lado, ele não dá um sorriso quando a gente diz oi, e a gente começa a criar uma série de expectativas, né? E a gente vai se relacionar e agir com ele de acordo com isso que a gente imaginou que está se passando pela cabeça dele, de acordo com o que a gente imaginou sobre quem ele é. Né? E isso é a nossa cognição social, são os processos que estão envolvidos nesse se dar conta de quem as outras pessoas são, se dar conta de o que as outras pessoas estão sentindo, criar e identificar, né, quem elas podem ser e o que elas podem estar pensando, e agir, então, de acordo com essa nossa percepção. Então, dá para ver que é um processo que ele envolve tudo que a gente já viu, né? Representação mental, por exemplo, né? Quando eu tenho uma representação mental, eu formo um script lá, um modelo mental de que pessoas inteligentes são pessoas que usam óculos, por exemplo, né? Que é um modelo mental que existia há muito tempo atrás. Que vem baseado em toda uma história de que só as pessoas que tinham maior nível educacional, elas tinham acesso também à medicina, né? E só elas acabavam usando óculos, porque só elas tinham a possibilidade de ir ao médico, né? E aí pessoas que usam óculos começaram a ser muito associadas com pessoas intelectuais.
Então, se eu tenho isso como modelo mental, quando eu encontro um aluno, por exemplo, e ele usa óculos, automaticamente eu crio várias expectativas, eu atribuo a essa pessoa várias características, várias impressões, e aí eu começo também a criar outras atribuições que eu dou para ela e me relacionar com ela dessa forma. Tá? Então, essa é a nossa cognição social, e ela tem dois processos muito importantes que fazem parte da cognição social, que é a teoria da mente e a empatia. Tá? Então, a gente vai começar vendo eles. Então, a psicologia social, né, ela é um estudo da influência da relação entre as pessoas, da interação e do processo cognitivo gerado por essa interação, que são as nossas cognições ou os nossos pensamentos sociais. Tá? A gente pensa também sobre pessoas, a gente pensa sobre relações, né? Então, a cognição social, ela junta esses dois conceitos, o conceito da cognição, que é o ato de conhecer, que inclui atenção, percepção, memória, raciocínio, pensamento, linguagem, né? E o conceito da social, que é a interação entre as pessoas, essa influência recíproca que a gente tem. Então, cognição social é como a gente aplica todos esses nossos processos cognitivos para interagir com as pessoas, tá? Então, a cognição social vai ser o estudo de como as pessoas formam inferências ou impressões com base nas informações sociais fornecidas pelo ambiente. Né? Aqui na cognição social tem inúmeros estudos, como vocês já devem estar imaginando, né? Sobre, por exemplo, preconceito, né? Formação de estereótipos, que tem a ver com essas formações prévias. Eu falei um pouquinho disso para vocês quando a gente viu representação mental e modelos mentais, que eu disse, ó, esse conjunto de representações, ele pode ser formado de uma forma que ele vá dar origem depois a preconceitos também, né? Porque eu faço várias representações, e aí vocês lembram, né, que quando eu faço o meu modelo mental, aquele modelo ele é usado para facilitar as minhas tomadas de decisão, né? Então, eu tenho um modelo, por exemplo, de o que é uma pessoa ameaçadora. Isso, quando eu estou numa situação de interação social, facilita com que eu me afaste ou me aproxime das pessoas. Acontece que esse modelo do que é uma pessoa ameaçadora, ele é formado com base na cultura que eu estou inserida, e ele pode incluir elementos como, por exemplo, cor, raça, idade, né, altura, peso das pessoas. Então, daqui a pouco, na cultura que eu estou inserido, eu recebi diversas informações sobre pessoas ameaçadoras são da raça A ou B, formei isso dentro do meu modelo mental, mesmo que eu não quisesse, porque eu estou fazendo parte daquela cultura, e na hora de agir em situações sociais, quando eu tenho que tomar decisões sociais de me aproximar ou me afastar das pessoas, esse modelo mental, ele é como se fosse um atalho, e aí várias vezes eu acabo agindo conforme isso, que é o que vocês veem às vezes, né, nos estudos em que a gente vê que as pessoas conscientemente elas não gostariam de ter determinadas cognições, no entanto, no seu agir cotidiano, elas se percebem, e nós todos nos percebemos em vários momentos, né, guiados por esses modelos mentais formados quase que sem que a gente tivesse tomado consciência deles. Né? Então, peraí. Essas interações sociais, elas seguiam através de três elementos principais. Nós mesmos, né, através do autoconceito que nós formamos sobre nós mesmos. O ambiente social, que compreende e é norteado por esses estereótipos e esquemas que a gente forma. E as impressões, então, que nós trocamos entre esses dois circuitos, né? O nosso autoconceito e o nosso ambiente social. Então, quando a gente interage com o outro, quando eu estou interagindo com o Marcos, com a Pamela, com o Bruno, eu estou interagindo com eles a partir de quem eu sou, a partir do que eu penso de mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa que dá uma boa aula, eu sou uma pessoa que os alunos entendem ou não entendem. E com o ambiente social. Então, qual é o meu estereótipo de aluno, né? Quais são os modelos mentais que eu tenho sobre aluno, o que eu acho que alunos são, o que eu acho que alunos pensam, o que eu acho que alunos são capazes. Tá? Será que eu tenho algum esquema que me diga que determinados grupos são melhores ou piores alunos? Né? Como isso foi se formando a partir da cultura que eu estou e também através das minhas experiências. Tá?
Então, eu, por exemplo, enquanto professora, eu sei que eu tenho um esquema formado a partir da minha experiência prática como professora só da PUC, porque em outras universidades que eu dei aula, eu não tive essa experiência. Mas o meu esquema é que dar aula na noite é melhor, né? E eu construí isso e é bem difícil. Eu noto que às vezes quando eu pego no meu horário uma turma da tarde, eu tenho essa sensação assim, eu disse, putz, uma turma da tarde não vai ser tão legal. E da onde vem esse meu esquema? Vem de que a turma da noite é muito misturada, ela tem pessoas mais velhas que já trabalham e ela tem pessoas jovens que estão ingressando. E na minha experiência, isso sempre foi um benefício para o aprendizado, assim, sempre foi foram turmas que mesclaram muito bem, em que o pessoal mais jovem trazia os exemplos e trazia a atualidade das temáticas, e o pessoal mais velho trazia a serenidade, assim, o foco no estudo, né? Eram turmas que dispersavam muito pouco. E isso, quando eu recebo turmas da tarde, eu já sei que é um esquema que eu tenho, né? E se eu pensar racionalmente, não, eu também tive turmas da tarde que foram muito legais, mas quando a gente, enquanto prof, a gente tem a opção, né, de marcar as nossas preferências, eu sempre marco lá, prefiro à noite, né? A partir da minha própria experiência. E eu sei que tem outros professores que têm experiências diversas, por exemplo, professores que pegam algumas disciplinas das 11 da noite, né? Eles têm outra experiência em relação à noite, principalmente à noite presencial, em que estavam dando aula lá, na metade do caminho já tinha metade da turma só. Então, agora no online acho que é diferente, mas a gente se dar conta, né, desse nosso esquema, ele também faz com que a gente se relacione diferente, porque a partir do meu esquema eu crio expectativas, e a gente sabe o quanto, né, que a gente vai falar disso hoje também, o quanto a expectativa que eu crio sobre alguém faz com que eu haja com essa pessoa, também facilitando que aquela minha expectativa seja atendida, né? Então tem uns estudos bem legais sobre expectativa do professor sobre o aluno, né? Em que talvez vocês já tenham visto alguns, assim, já estou me antecipando um pouquinho, mas é que cabe o exemplo aqui, em que eles pegaram turmas e disseram para os professores, quando eles recebiam a turma, a turma A, ela é uma turma maravilhosa, os alunos têm muita facilidade, eles vão muito bem. E a turma B, eles diziam que aqueles alunos eles tinham muita dificuldade, era muito complicado, etc. Só que, na verdade, não tinha isso. As turmas, elas vinham de mesmo nível de desempenho. E no final do experimento, que agora eticamente não pode mais fazer, mas na época eu podia, realmente a turma sobre a qual o professor tinha uma melhor expectativa teve um desempenho melhor. Tá? Então, a gente, às vezes sem se dar conta, a gente vai, às vezes não, né? Sempre sem se dar conta, a gente vai caminhando para que aquilo aconteça. Né? A gente coloca mais energia, a gente dá feedback diferente, e isso acontece nos nossos próprios estereótipos e esquemas. Né? Então, algumas vezes a gente diz assim, a mãe chegou para mim e ela disse que ela achava que ter filha menina era mais difícil do que ter filho menino, por exemplo, né? Que é um estereótipo e esquema, às vezes para um lado, às vezes para o outro, enfim. Mas isso norteia a tua parentalidade, né? Norteia a forma de que a criança vai emitir um comportamento e dizer, só podia mesmo, né? É menina ou é menino, só podia ser assim. Aí isso vai criando também uma forma de se relacionar com as pessoas. Né? Então, é muito importante que a gente esteja tentando estar atento a como os nossos próprios conceitos e os nossos próprios estereótipos vão contribuindo para essa formação de interações. Diga, Samara. Exemplo, pode ocorrer também da atenção estar focada para coisas que validem, né? Claro, com certeza. Um viés cognitivo, né, em que eu presto mais atenção em determinados comportamentos que validam aquela minha expectativa. Né? E é assim, não adianta a gente tentar se livrar completamente disso, né? Porque isso também faz coisas positivas acontecerem, né? A nossa crença no potencial das pessoas, ela faz com que a gente também dê o máximo de interação positiva para que a gente acredite e chegue lá. E são coisas que acontecem nas nossas interações que ocorrem mesmo que a gente não queira.
né? O que interessa para nós é a gente conhecer, né, nossos estereótipos, nossos esquemas que podem eventualmente estar comprometendo com que a gente consiga estabelecer as relações de forma mais positiva possível. Então, os processos cognitivos através dos quais as pessoas compreendem e explicam as outras pessoas e a si mesmas, né? Então, esse meio de interação aqui entre o nós e os outros, mediado pelos nossos processos cognitivos. Então, isso envolve, né, uma série de sistemas sociais que só podem funcionar se a gente tem o que a gente tem de cognição, né? A gente não tem como interagir com as pessoas se a gente não tem memória. Com base no quê? Quer dizer, não é que não tem, mas fica muito difícil a gente ver as pessoas que têm um prejuízo de memória, o comprometimento que isso causa na interação social, né? Eu não lembro de quem tu é, eu não lembro de como tu funciona, eu também não lembro de como outras pessoas são, então como é que eu vou ter base para saber se tu fez esse comportamento, se isso é algo positivo, deve ser estimulado ou não, né? E isso se manifesta em uma das nossas vertentes, né, dos nossos dimensões de inteligência, que é a nossa inteligência social. Então, assim como a gente tem uma ampla variedade em relação a habilidades de memória, de atenção, de funções executivas, a gente também tem essa ampla variabilidade no que é chamada a nossa cognição social. Algumas pessoas são melhores e outras pessoas são piores, né? Por exemplo, tem gente que a gente diz assim, bom, eu não preciso nem falar nada, que aquela pessoa ela consegue captar a mensagem que eu estou querendo transmitir. E tem outras pessoas, não por acaso, às vezes os nossos parceiros, né, namorados, maridos, que a gente acha que a gente tem que dar tudo bem explicadinho para que a pessoa entenda, né? Então, uma queixa comum dos casais é, por exemplo, né, ele não se deu conta ou ela não se deu conta do que eu estava sentindo, eu tinha que falar tudo, né, detalhadamente. Então, às vezes a gente tem uma variação muito díspare entre do casal, né? E isso faz com que uma pessoa se sinta, às vezes, não compreendida, porque ela tem muita facilidade, então o outro não precisa falar, mas a outra pessoa precisa mais informação para conseguir decodificar. Tá? E a gente usa, então, nesse processo de reciprocidade, né, de interação recíproca entre as pessoas, é fundamental para o nosso desenvolvimento social. A gente usa crenças que a gente chama do senso comum, que são esses esquemas que às vezes a gente forma, né, para explicar a nossa realidade. E ao longo da nossa evolução, a gente construiu várias estruturas cognitivas para se adaptar às demandas, evitar predadores, formar alianças, entender a mente dos outros e se comunicar com os outros. Então, em que momento, de forma evolutiva, eles entendem que a gente começou a ficar melhor nisso? Né? Isso é uma habilidade que veio antes ou veio depois? Como é que isso se deu historicamente ao longo da nossa evolução? Então, a hipótese é que a gente começou a ficar melhor na cognição social após o nosso aprimoramento na linguagem. Tá? Então, primeiro veio linguagem, e a linguagem nos tornou capaz de trocar informações. Nessas trocas de informações, eu estabeleci, então, um novo sistema de representação mental, que é a representação mental proposicional. E essa representação mental proposicional, a capacidade de formar conceitos na forma de palavras, né, sons, ela parece ter dado um grande incentivo para essa capacidade que a gente tem de fazer trocas mentais, assim, de entender o que se passa na cabeça dos outros. Então, na hora em que eu penso que tristeza existe, por exemplo, existe enquanto um conceito, eu sou capaz de atribuir, então, tristeza para a Pamela, por exemplo. Isso é um pouquinho diferente daquela hipótese que vocês já devem ter visto dos neurônios espelho, né? De que, por exemplo, a Pamela está triste, chora, eu olho para ela e tenho vontade de chorar também. Né? Essa hipótese ela é presente também, ela parece aparecer na nossa vida num momento muito inicial do nosso desenvolvimento, em que bebês, por exemplo, conseguem fazer a mímica, né, de expressões do que outras pessoas estão sentindo e o contágio do choro ou da tristeza nas escolinhas, por exemplo, ele dá suporte a essa hipótese de neurônios espelho. Mas isso parece ser um grande treino para o que vai vir depois em relação a uma sofisticação, que é olhar para outra pessoa, né? Olhar, eu digo,
num sentido figurado, porque não necessariamente olhar, pode ser ouvir também, né? Pode ser perceber, tocar, e atribuir alguma emoção, algum pensamento e alguma intenção no que a mente da outra pessoa pode estar passando. E isso parece ter sido atingido no nosso desenvolvimento a partir da linguagem, com a sofisticação da linguagem. Então, a linguagem parece ter sido um grande marco e eles entendem isso a partir do que eles encontraram nos diferentes sociedades ancestrais, em que aquelas sociedades que tinham um desenvolvimento linguístico mais evidente, tanto pela área de Broca mais desenvolvida, quanto pela forma como eles mantinham os seus registros, também foram sociedades que pareciam estar, por exemplo, ao enterrar os seus mortos, enterrando criança junto com um adulto, por exemplo, mostrando que existia um pensamento ali que ia para além daquele pensamento simples de botar o corpo para que não tivesse bactérias, mas sim de manter junto as pessoas que tinham um laço, né? A ideia dos próprios registros em que já se tinha cuidado ou proteção ali. Então, esse altruísmo e essa reciprocidade presentes no nosso desenvolvimento histórico parecem ter se organizado nessa forma de inteligência social, muito a partir do nosso desenvolvimento linguístico. Ah, mas os chimpanzés também cooperam, né? Eles cooperam, no entanto, é de uma forma diferente. Os chimpanzés cooperam quando existe um benefício para ambos. Os experimentos de cooperação com chimpanzés, eles mostram que quando um deles não vai ganhar nada a partir da ação, o nível de cooperação ele decresce muito. Enquanto que nós temos ações chamadas altruístas, em que nós fazemos para o outro algo, mesmo que não exista um benefício imediato para nós naquele momento. Do ponto de vista da evolução, essa nossa inteligência social, ela teve um benefício grande a longo prazo, no sentido de que eu hoje posso dar para a Sandra algo sem pedir nada em troca, mas isso significa que se em algum momento eu precisar de alguma coisa, a Sandra vai se lembrar disso e vai me dar também, né? Então, é como se a gente fizesse, quando a gente tem ações altruístas, a gente faz reservas de recursos, de que um dia, se eu precisar, alguém também pode dar para mim. E isso só é capaz porque a gente tem essa capacidade de entender a mente do outro e de se comunicar com o outro, né? De eu pensar o que a Sandra deve estar sentindo, que impacto isso pode ter para ela, então eu vou agir de acordo com aquilo que eu percebo, né? E sendo algo negativo, eu não quero que ela passe por isso, né? É algo bem complexo, né? A gente vai, aos poucos, construindo esse conhecimento. Então, a psicologia evolucionista, ela foi uma teoria que se preocupou muito em entender esse módulo de leitura da mente, como é chamado, né? Porque eles entenderam que esse módulo de leitura da mente permitiu, historicamente, que a gente fizesse suposições ou inferências sobre o que as outras pessoas estão pensando, né? Tendo por base as ações, palavras e comportamentos que o outro emite. Então, eu consigo decodificar intenções e pensamentos. Isso faz com que a gente seja capaz de identificar, por exemplo, incongruências, né? A Pamela está me falando isso, mas na verdade o que ela está pensando é outra coisa. Por quê? Porque eu comparo as palavras da Pamela com a expressão facial, com a entonação, com a posição dos gestos dela. Eu faço um rastreamento na minha mente, na minha memória, nos meus esquemas sobre o que tudo aquilo quer dizer. E aí eu digo, Pamela, tu não está falando exatamente o que tu está me pensando, né? E aí, por que isso é bom, né? Porque a Pamela pode estar com dificuldades de me expressar efetivamente o que ela está pensando. Mas isso também pode ser muito ruim, né? Porque se a Pamela quiser mentir para mim, fica mais difícil. Ah, mas tem gente que mente muito bem. Sim, tem, né? Tem pessoas que são tão boas em fazer toda essa decodificação que elas conseguem elas mesmas decodificar quais comportamentos, entonações, gestos, palavras elas devem usar para parecer mais realista, né? Então, geralmente, pessoas que mentem muito bem também são pessoas que são muito boas em identificar a mente dos outros, né? Porque isso requer essa habilidade que pode ser usada tanto de forma positiva quanto negativa, né? E a questão da linguagem do altruísmo recíproco, né? Então, a linguagem, ela evoluiu para ajudar os nossos ancestrais na busca de informação e também nos deu muito apoio
sobre quem merece ou não merece confiança, sobre quando deve acontecer uma relação recíproca, né? E é uma dinâmica pela qual os indivíduos, então, ajudam um parceiro, né? Não necessariamente com uma previsão de troca imediata, como o chimpanzé, mas como uma forma também de alocar recursos para um futuro. Então, uma sociedade cooperativa, embora a gente precise muito avançar nisso, né, na nossa sociedade atual, mas teoricamente uma sociedade cooperativa é um benefício para todos, porque se em outro momento o outro precisar de recursos, eu também vou dar, né? Desnecessário fazermos analogia com a situação das vacinas de forma mundial agora, né? O que acontece quando eu acho que eu tenho todos os recursos do mundo e que eu nunca vou precisar de recursos de outra pessoa, aí se torna desnecessário eu ser cooperativo, né? E um desses módulos, então, que faz com que a gente estabeleça essas relações recíprocas é a empatia, né? A empatia, ela é a nossa ação para com alguém a partir do momento em que eu identifico que a pessoa está tendo aquele sentimento, tá? Então, por exemplo, a Giovana está se sentindo triste. Eu apenas me sentir triste também, ou eu identificar que a Giovana está triste também, não significa que eu estou sendo empático, tá? Eu sou empático no momento em que eu tenho uma expressão de compreensão desse sentimento e eu atuo para com a Giovana, né, a partir dessa minha compreensão do que ela está sentindo. E a empatia, ela tem 3 elementos, né? Um elemento cognitivo, um afetivo e um comportamental. O elemento cognitivo é a minha capacidade de decodificar o que a Giovana está pensando e sentindo naquele momento, né? Que é a minha teoria da mente. O afetivo é a minha capacidade de sentir a mesma coisa que a Giovana está sentindo. E o meu comportamento é a minha capacidade de expressar para a Giovana que eu estou sentindo, estou percebendo e estou sentindo isso que ela está sentindo, né? E aí eu vou agir, em teoria, para ajudar sempre de uma forma benéfica a Giovana, né? Para agir de forma a diminuir esse sentimento que ela está, ou a aumentar se for um sentimento positivo. Já vou dar a voz, eu vou terminar aqui, já chamo vocês que estão com a mão levantada. Então, eu preciso aprender sentimentos, eu preciso me identificar com a perspectiva do outro, eu preciso ser capaz de me colocar nos sapatos dos outros, como a expressão em inglês, né? Tem um museu que se chama Museu da Empatia, que ele é um museu itinerante. E ele já chegou a estar aqui no Brasil, em São Paulo, e algumas universidades fizeram experimentos similares, e na escola da minha filha, faz uns 2 anos, eles fizeram um experimento similar e foi muito interessante. Então, tu entra numa cabine ou em algum lugar e tu literalmente escuta uma história e tu te veste como aquela pessoa. Então, tu bota o sapato dela, a roupa dela, e tu te torna ela por um breve momento. Na escola da minha filha, eles fizeram uma semana de prevenção ao bullying. As crianças iam para uma sala especial, uma a uma, não eram todas juntas, e elas ficavam numa cabine, e elas ouviam uma história de uma criança que estava sofrendo bullying por alguma situação, e elas se colocavam um acessório daquela criança, e aí elas falavam, né, como é que elas estavam se sentindo, e o que outras pessoas poderiam fazer para ajudar elas a se sentirem melhor, né? Eu achei maravilhoso, né? Eu sou meio suspeita porque eu amo a equipe de psicologia de lá. Mas isso foi inspirado nesse Museu da Empatia, que é um museu itinerante, que tem como objetivo promover, né, essas sensações e experiências de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes a gente diz assim, por que às vezes é tão difícil a gente se colocar no lugar da pessoa que está ali na sinaleira quando a gente para o nosso carro, mas quando a gente vê a propaganda das crianças na África, a gente se sente impelido a ir lá e fazer uma doação, por exemplo, né? Então, tem vários estudos nesse sentido sobre o quão perto ou o quão longe a gente consegue chegar de algumas situações de empatia, também a partir das nossas realidades e do que é típico para nós, do que é atípico para nós, da gente fazer esse movimento no cotidiano. Tamara e mais alguém estão com a mão levantada. Esses tempos eu estava olhando uns vídeos
de um viés espiritualista. Uhum. E eles falavam sobre sensitivos, empatas. Então, poderia-se dizer que essa cognição social é um embasamento científico para isso? Poderia. Tu pode dizer que as pessoas mais empáticas e que têm essa habilidade mais desenvolvida, num ponto de vista mais existencial, mais espiritual, elas seriam consideradas as pessoas mais sensitivas, né? Que são aquelas que tu não precisa falar, né? Então, esses dias foi muito interessante. A gente passou por uma casa e daí tinha uma placa assim de tarô, lê-se a mente, lê-se o futuro e tudo. E a minha filha, ela tem 10 anos agora, ela perguntou, né, o que era isso, né, mãe, o que é isso? Daí eu expliquei para ela o que era, daí ela perguntou, tá, mas isso é possível? Eu disse, bom, depende de como tu considerar, né, tem pessoas, eu dei essa exata explicação, Samara, tem pessoas que são muito boas de olhar para ti e pela tua roupa, pelo teu tom de voz, pela forma como tu olha, pela forma como tu te aproxima dela, elas são muito capazes de perceber qual é a tua dificuldade, o que tu está pensando, o que tu está sentindo, né? E se tu treina isso muito, 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 né? E tu treina com públicos específicos, depois de um tempo, tu pode te tornar tão bom. Então, é possível que a pessoa realmente consiga decodificar qual é o teu dilema, qual é o teu problema no momento, e baseado na experiência dela com várias outras pessoas, ela também consiga, né, prever, entre aspas, o que vai acontecer dali por diante. Claro que coisas específicas não, né? Mas não é tão difícil assim se tu é muito bom nisso, né? Agora, não é adivinhação, né? Certamente não é adivinhação, é uma extrema capacidade de fazer uma leitura do que se passa na mente das outras pessoas, né? Felipe. Sora, como é que funciona quando uma pessoa tenta ter uma atitude empática, mas no fundo ela sente que não está sendo empática? Tipo, vi uma Sim, pessoa eu triste na quero. rua e na rua não, eu vi uma pessoa que eu conheço tá triste, vou lá e só porque eu vi que ela tá triste, eu vou fingir que eu me importo Uhum. e Tu que tem só o ela finge comportamento, né? Mas tu não tem é, a experiência. Digamos, fazer o que é certo, mas não fazer o que tu tá sentindo, né? Então, se a outra pessoa não for muito boa, pode ser que não tenha efeito nenhum. Não for muito boa em fazer essa decodificação, ela pode não ter muito efeito, ou ela pode até considerar, eu vi que o Felipe não estava muito sentindo isso, mas mesmo assim ele estava tentando, que às vezes acontece, né? A gente não consegue exatamente compreender aquele sentimento, nem experienciar o sentimento que o outro está sentindo, mas a gente sabe que é certo fazer alguma coisa, né? No final do comportamento, pode não sair com a mesma intensidade, mas ainda assim é um comportamento social adaptativo, a gente diria, né? Adaptativo. Às vezes a gente faz o que é correto e não necessariamente o que a gente está sentindo no momento. O oposto é pior, que é eu sentir o que a outra, saber o que a pessoa está sentindo, mas agir não para ajudar, né? Agir de forma não empática, de forma não cooperativa. Isso é muito mais prejudicial em termos de interação social, que é assim, Felipe, eu fiz alguma coisa que te machucou, eu vi que tu estava sentindo medo, mas ainda assim eu optei por continuar fazendo aquilo que estava te machucando. Né? Esse é o comportamento de mais prejuízo social. Se eu não identifiquei o que tu estava sentindo, Felipe, talvez porque eu estava desatento, talvez por causa que eu não tinha um esquema para aquilo, talvez porque eu não sou muito bom em leitura da mente. Por exemplo, existe uma fortíssima relação entre déficit de atenção e dificuldade de leitura desse módulo de leitura da mente, porque eu não presto atenção aos detalhes que podem me dar essas pistas. Então, frequentemente, pessoas com déficit de atenção não são empáticas. No entanto, não é porque elas não querem ou não se preocupam com os outros, é porque elas perderam aquela pista importante. E aí elas acabam não agindo de uma forma empática, né? Mas no momento em que tu retoma, agora, no caso de transtornos de personalidade, por exemplo, eu identifico, eu vi que o Felipe estava com medo e ainda assim, tipo, não tô nem aí para isso, né? E se vai fazer bem para mim, eu sigo fazendo o que eu estou fazendo, independente do que isso está causando no Felipe. Daí esse é o comportamento de mais prejuízo social. Jaqueline. Tá no mudo. Não estamos se escutando. Não. Não dá para ouvir nada. Não dá para ver. Quer escrever no chat daí?
Sebastião? Tá. Enquanto a Jaqueline... Tá. Então, enquanto a Jaqueline vai pensando ali, vai escrevendo no chat, a gente vai seguindo. Então, com essa relação entre empatia e altruísmo. Empatia é quando eu estou fazendo algo que vai ajudar o outro. Tá? Altruísmo é quando eu faço algo que não vai ter benefício para mim. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes. Né? Nem sempre uma ação empática ela é altruísta. Tem ações empáticas que vão trazer benefício para mim também. Né? E aí eu sigo agindo. E o que é, então, essa teoria da mente? Tá? A teoria da mente é a habilidade que a gente tem de criar teorias acerca da mente dos outros, né? O que essas pessoas estão pensando, como é que elas devem estar se sentindo e o que elas vão fazer a seguir. Então, a teoria da mente, ela é considerada o módulo cognitivo da empatia, ou empatia cognitiva, né? Que é o fato de eu conseguir pensar o que se passa na cabeça dos outros. Não é a mesma coisa que empatia, porque eu posso conseguir pensar o que está na cabeça dos outros, mas não agir de uma forma empática com o outro. Ela é uma condição necessária, eu não consigo ser empático se eu não tiver uma teoria da mente, mas ela não é uma condição suficiente. Né? Porque eu saber o que se passa na cabeça do Felipe não significa que eu quero agir de acordo com isso que eu sei. Tá? Então, a teoria da mente, eu deixei aqui um videozinho, depois vocês assistam, porque acho que ele é muito interessante, mas eu vou explicar o que é o teste da CLN. Né? A teoria da mente, ela tem sido estudada muito ao longo do desenvolvimento, é um dos construtos que eu gosto de estudar também em crianças, eu acho que ele é precursor, que nem a gente diz, né? Ele é um elemento que vem antes de vários problemas que a gente pode vir a ter depois na nossa vida. Se a gente puder estimular alguma coisa em criança, estimular a teoria da mente é excelente. Então, tem vários tipos de teste, tá? Mas a ideia básica é a seguinte, a Sally tem um cesto e a Anne tem uma caixa. A Sally coloca sua bolinha de gude no cesto e a Sally sai da sala. Enquanto a Sally está fora, a Anne pega a bolinha de gude da Sally e coloca na caixa. A Sally volta. Onde a Sally olha para colocar a bolinha, para achar a bolinha de gude, né? A Sally, teoricamente, vai olhar dentro da onde ela tinha colocado antes. Né? Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe que a Anne trocou as bolinhas de caixa. Né? Então, a Sally, ela está agindo de acordo com a sua própria mente. É óbvio, né, prof? Não é óbvio, se a gente conta essa historinha para uma criança de 3 anos, elas dizem que a Sally vai procurar na caixa. Por quê? Porque para uma criança de 3 anos, o que ela sabe é o que todo mundo sabe. O que ela sente é o que todo mundo sente. Um outro experimento desse tipo, que é uma versão diferente do Saliene, eu pego um ursinho, o ursinho tem bolinhas, um cofrinho com bolinhas de gude, daí eu vou lá, pego outro ursinho, o ursinho troca o cofrinho de bolinhas de gude por lápis, enquanto o primeiro ursinho estava fora, e a gente volta e pergunta o que o primeiro ursinho ia achar dentro do cofrinho. Ele vai dizer que era lápis de cor, né? Porque ele não se deu conta de que a criança não se deu conta de que ela sabe, as outras pessoas da história não sabem. Né? Isso é um princípio básico, assim. Então, por que é tão engraçado brincar de esconder com as crianças, por exemplo, né? Porque às vezes elas não têm essa teoria da mente, elas não se dão conta de que a gente pode ter mudado as coisas de lugar sem elas verem. E que o que se passa na minha cabeça é diferente do que se passa na cabeça delas. Parece algo muito simples, mas o fato de uma criança de 3 anos achar que o que ela sabe é o que todo mundo sabe, tem uma implicação direta na forma como ela age com o mundo. Né? Se eu quero esse chocolate agora, todo mundo quer esse chocolate agora, no caso, né? Todo mundo quer que eu queira esse chocolate agora. Não tem por que eu ter uma coisa na minha cabeça e as outras pessoas terem uma coisa diferente na cabeça delas. Tudo que eu penso, os outros sabem, tudo que eu estou pensando é o que se passa na cabeça dos outros também. À medida em que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, com 4 anos, a gente já começa a duvidar um pouco dessa nossa crença, né? A gente já começa a achar que as coisas podem ser um pouco diferentes. Então, por exemplo, eu vou na pracinha com 2 anos, eu quero aquela pazinha que está com meu amigo, eu pego da mão do meu amigo e
vou brincar com a minha pazinha. Por quê? Eu não tenho uma expectativa sobre o que vai se passar na cabeça do meu amigo se eu pegar aquela pazinha. Eu não tenho nem a expectativa de por que é que eu não pegaria essa pazinha. Se eu quero a pazinha, todo mundo quer que eu pegue a pazinha, né? Não existe essa antecipação sobre o que vai acontecer na mente do meu amigo se eu for lá e simplesmente pegar a pazinha. E daí o que a gente começa a ensinar para a criança? Ó, se tu pegar a pazinha assim, ele vai se sentir triste. E daí o que a gente diz para a criança? Tu ia gostar que tu estivesse brincando com o baldinho, viesse uma criança e arrancasse a pazinha da tua mão? Não, né? Tu ia ficar chateado, então o amigo também vai ficar chateado. O que a gente ensinou? Que uma ação que acontece comigo e me deixa chateada, eu tenho que antecipar que vai se passar na cabeça do outro e também vai deixar ele chateado. E aí eu tenho que agir com ele como eu gostaria que agissem comigo, né? Um princípio básico de empatia. No entanto, isso é complexo para a criança. Isso demora um tempo para se desenvolver, né? Então, a brincadeira cooperativa na infância, ela vai aparecer a partir dos 4 anos de idade, quando a teoria da mente começa a estar presente aí, né? Antes disso, eu posso brincar em paralelo, ou seja, lado a lado, mas dificilmente eu consigo criar conjuntamente uma história, porque eu ainda não consigo antecipar. E isso vai progredindo de uma forma em que com 5 anos e meio, por exemplo, eles são capazes de entrar numa brincadeira simbólica em que eu vou dizer para a Natália assim, tu é a princesa e eu sou a rainha. E dentro da nossa cabeça, a gente vai criar o que é uma princesa e uma rainha, e a gente vai agir sem que a gente precise combinar antes, porque nós temos o que é uma princesa e o que é uma rainha dentro da nossa cabeça. Eu sei o que a Natália, enquanto rainha, vai pensar e sentir, ela sabe o que eu, enquanto princesa, vou pensar e sentir, e assim a gente vai brincar com as nossas representações mentais, praticamente, né? Com as nossas antecipações de o que uma princesa e uma rainha pensam e sentem. E aí a gente, quando a criança consegue fazer isso, a gente sabe que ela é capaz de fazer isso aqui, ela é capaz de fazer ela tem uma teoria da mente, ela é capaz de atribuir pensamentos e sentimentos a outros indivíduos, né, e a agir de acordo com esses pensamentos e sentimentos. E aí o brincar simbólico na infância é o grande exercício de treino de teoria da mente, né, é o grande exercício da gente antecipar o que se passa na cabeça dos outros e agir de acordo com essas antecipações. Né? Depois, esse videozinho aqui que eu deixei para vocês é um experimento de teoria da mente com crianças. E por que então ter uma teoria da mente é tão importante, né? Imaginem a vida de vocês se vocês não conseguissem antecipar, se vocês não conseguissem pensar sobre o que os outros estão pensando, pensar sobre o que os outros estão sentindo, já pararam para pensar assim, o que seria da gente? Chega o irmão, o tio, a mãe, o pai de vocês em casa e aquela pessoa tem que narrar detalhadamente todos os seus pensamentos e sentimentos para que vocês consigam se relacionar com ela da forma como ela precisa naquele momento. Já pensou o esforço que seria, né? De, não, eu tenho que fazer isso, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa não tem teoria da mente, né? Não, eles podem ter mais dificuldade, mas não ter teoria da mente é algo muito restrito a algumas psicopatologias mais graves, né? Quando a gente não consegue antecipar nada. Quando que a gente tem um prejuízo muito grande na teoria da mente? Sempre que a gente tem um prejuízo na linguagem proposicional, então na formação de representações mentais proposicionais. Lembram que a gente falou autismo, em que eu tenho mais dificuldade de formar representações proposicionais, né? Eu posso ter bastante dificuldade na teoria da mente também quando eu tenho problemas de memória grave, né? No Alzheimer, por exemplo, a teoria da mente se perde completamente nos níveis mais moderados ou graves, né? Então, é uma habilidade que ela se desenvolve ao longo do tempo, mas ela pode ser perdida em algumas situações de lesões. Quando eu tenho tumores que podem afetar áreas importantes, né? E no meu dia a dia, eu tenho gradações, mais facilidade ou mais dificuldade. Então, o déficit de atenção, por exemplo, a gente sabe que tem um impacto aqui, por eu perder essas pistas sociais importantes, que são fontes de informação para eu melhor compreender o que se passa na mente dos outros. Né? Então, eu preciso ter uma teoria da mente para agir de forma empática, para que eu não precise, né, me comunicar detalhadamente sempre,
né? E que para eu poder agir de acordo. Eu posso estar errado na minha teoria da mente? Pode, né? Com certeza. Eu posso não decodificar certo e daí agir de uma forma mais perturbada ainda? Com certeza, né? A gente não é 100% acurado todo o tempo, né? Mas para isso a gente pode tentar confirmar as nossas hipóteses, né? Então, eu achei que a Sandra estava pensando isso. Sandra, achei que hoje tu está pensando tal coisa. Faz sentido para ti ou não? Né? Então, às vezes, com os pacientes em consultório, a gente utiliza muito desse recurso, né? A gente vai, olha, eu acho que o que está se passando na tua cabeça nesse momento é isso. O que que tu acha? Faz sentido ou não para ti? Né? Eu vou ajudando a pessoa a decodificar os pensamentos dela e aí a pessoa vai me confirmando ou não, né? E uma característica desses processos, então, de decodificação do que se passa na cabeça dos outros é a gente se apoiar nos nossos atalhos cognitivos, que nem eu falei, né? Nos nossos modelos mentais criados a priori para facilitar. Então, assim, eu tenho um modelo mental do que é uma pessoa triste. Isso pode me comprometer às vezes, porque se o meu modelo mental ele é assim, uma pessoa triste é uma pessoa quieta, que olha para baixo, que não fala com ninguém, eu posso perder a pista de que alguém super extrovertido que não para de falar também pode estar com uma grande tristeza dentro dele, né? Então, esses nossos modelos mentais, eles são muito funcionais em alguns momentos, porque daí a gente não precisa ficar rastreando uma enormidade de comportamentos e pistas, mas eles também podem nos levar a interpretações equivocadas ou a perder algumas pistas que fogem a esse modelo típico, né? Então, a gente também ficar atento, né, para esses sinais que podem acontecer. Então, esses processos cognitivos, eles são muito descritos como processos chamados computacionais, né? Em que a gente recebe informações do ambiente, como os inputs, codifica o que a gente recebeu, armazena na memória e depois recupera da nossa memória para realizar inferências, né? Então, conforme eu vou tendo experiências, eu vou apreendendo do mundo e formando os meus modelos com as minhas representações, isso depois é recuperado para que eu faça uma decodificação, para que eu faça uma interpretação sobre o que a outra pessoa está pensando e sentindo. Então, todos esses processos de cognição social, eles necessariamente envolvem atenção e memória, e eles envolvem algo muito importante, que é julgamento e tomada de decisão, né? Eu tenho como parte inerente da minha natureza humana fazer julgamentos, todos nós temos, para que a gente possa tomar decisões, né? Será que a Nadine está isso ou aquilo? Né? Eu faço um julgamento sobre o que ela está pensando, o que ela está sentindo, e eu tomo uma decisão sobre como agir com ela. Né? Então, a gente está continuamente nesses processos sociais de julgamento e tomada de decisão. E aí eu tenho esses esquemas, que nem eu já estava falando para vocês, né, como um elemento fundamental. Então, os nossos esquemas sociais são os nossos modelos mentais sobre situações sociais, que envolvem preconcepções ou teorias sobre conceitos, objetos e eventos, né? E preconcepções a respeito das outras pessoas e de nós mesmos. Então, a gente pode pensar assim como os nossos grandes modelos de interação que vão envolver representações sobre como a gente vai agir em determinadas situações, sobre como tais pessoas em situações devem ser, devem não ser, etc. Mas que ruim isso, né? Que ruim não, porque senão a cada situação social a gente teria que criar um novo parâmetro, né, de como se comportar, de como a gente deve ser, de como as pessoas devem ser. Então, em termos de organização social, é muito funcional, né? Eu não preciso entrar na aula e dizer assim, bom, alunos são isso, vocês são alunos. Alunos são pessoas que se comportam dessa forma numa situação de ensino e aprendizagem. Se cada vez eu tivesse que explicar, né, aí vocês entram no restaurante, nós temos que explicar o que são clientes de um restaurante, como clientes de um restaurante se comportam, né? É claro que algumas situações são novas, né? Por exemplo, eu me torno mãe. Eu estou assumindo um papel novo, mas eu puxei lá do meu esquema o que é ser mãe, quais são os modelos de mãe que eu já criei, que as minhas expectativas, eu vou agir de acordo com aquilo, né? Então, esses esquemas, eles são fundamentais, embora eles tenham o seu lado
às vezes não tão adaptativo quando eles nos trazem, né, a base dos preconceitos, quando eles fazem com que a gente julgue pessoas ou situações antes mesmo de experimentar ou se engajar numa interação com aquela pessoa ou com aquela situação, porque eu já fiz um pré-julgamento, né, a priori. Diga, Nadine. Esses esquemas não têm nada a ver com os esquemas da terapia do esquema, não. Não tem nada a ver com os esquemas da terapia do esquema, tá? Embora os esquemas da terapia do esquema, eles possam ser entendidos também como modelos mentais formados ao longo do nosso desenvolvimento, na interação com os nossos pais, esses esquemas aqui, eles vêm mais da psicologia social do que da teoria cognitiva clínica, tá? Quando vocês forem estudar os esquemas adaptativos e não adaptativos, vocês vão ver que tem uma similaridade em relação a como eles são pensados, assim, cognitivamente, né? E aqueles esquemas, eles também norteiam a forma como a gente vai interagir e tudo, mas não é da forma como eu estou trazendo eles para vocês aqui. Não sei se vai ficar tão claro para quem não sabe o que é os esquemas da teoria do esquema. Os esquemas da teoria dos esquemas são o nosso conjunto de crenças que a gente foi formando a respeito de nós mesmos e do mundo através da interação com os nossos cuidadores primários, basicamente. Tá? Então, eles são um modelo mental também, né, em alguma medida, mas não é isso aqui da cognição social. Alguém mais está com a mão levantada que eu vi que apareceu e apagou? Alguém mais? Não? Então, esses esquemas, qual é a função deles? Eles influenciam a forma como a gente julga as pessoas, eles dirigem a nossa atenção para determinados aspectos da informação e eles organizam o nosso conhecimento sobre o mundo social. Samara. Prof, existe alguma forma de estimular o desenvolvimento ou de inibir ele e prejudicar no futuro? Inibir, eu te diria que não tem como, porque eles são formados naturalmente a partir da nossa interação com o Desculpa, mundo. prof, não na questão de inibir, de não ter mais, mas tipo de limitar o desenvolvimento. Eu acho que seria essa. Se tu limita a interação social das pessoas e a quantidade de estímulos recebidos, tu naturalmente limita a formação de esquemas, assim. Se tu expõe muito pouco aquela pessoa a diferentes situações, por exemplo, se ela só vê sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né, tu restringe muito a formação dos esquemas. É como se o teu esquema ficasse muito pequenininho. Por exemplo, toda sala de aula que vocês foram, ela é quadrada, com 5 cadeiras e uma classe na frente, né? Para vocês, o esquema de sala de aula vai ser aquele ali, o que não é aquilo ali é difícil de ser considerado uma sala de aula. Quanto mais diferentes salas de aula eu oferecer para vocês, mais o esquema de vocês de sala de aula vai ser amplo e mais oportunidade de vocês lidarem com diferentes salas de aula de uma forma natural, né? E é interessante a tua pergunta, Samara, porque morar em outro país é uma das experiências que mais amplia a nossa formação de esquemas, na minha Eu ia te perguntar opinião. isso agora, pô. Eu ia te perguntar exatamente isso, do Sim. impacto que tem. E eu ampliei muitíssimo o meu esquema de maternidade tendo morado fora. Foi uma das experiências mais interessantes para ser mãe. E me trouxe grandes problemas quando eu voltei para o Brasil, porque por um esquema que o brasileiro tem de recém-nascido e de bebê, é um esquema muito forte do brasileiro. Primeiro, que todas as crianças precisam tomar leite para sobreviver, muito leite. E o outro é que elas precisam comer feijão. É um esquema assim intrínseco na mãe brasileira. A criança precisa tomar muito leite, comer muito feijão. E aí, tendo morado fora, tinha muitas amigas de outras nacionalidades. Inclusive, uma grande amiga minha era chinesa, a qual nunca mais tinha tomado leite depois que ela desmamou da mãe e, obviamente, nunca tinha comido feijão preto na vida dela.
né? E ela estava bem viva, super saudável, pesquisadora de Oxford e tal. Daí, quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha filha foi para a creche e a minha filha nunca gostou de mingau, ela nunca gostou de leite. Então, depois que ela desmamou, ela raramente queria comer leite, ela ficava enjoada e tudo. E eu não dava leite, porque, tipo, ela não gostava de leite, eu dava comidinha para ela. A partir dos 6 meses, ela começou a comer comida e ela não gostava. E aí ela foi para uma escolinha e a dona da escolinha me chamou porque era, tipo, absurdo do ponto de vista da maternidade que eu estava exercendo eu não dar leite, por causa que todos os bebês almoçavam na escolinha e depois comiam mingau ou tomavam uma mamadeira, né? Como a minha filha odiava tomar mamadeira e não gostava de comer mingau, eu disse, não, para ela não precisa dar, a comidinha que ela come é suficiente, a pediatra disse que ela está bem e tudo. E aí eu fui chamada, tive que ter uma argumentação e usar o exemplo da minha amiga chinesa, que estava super viva, sem nunca ter comido mingau e nem tomado mamadeira depois de que foi desmamada, né? Então, isso faz parte dos nossos esquemas, a gente vai agindo conforme eles, a gente pode até sofrer, né? Se eu não tivesse ampliado, eu podia ser uma mãe que chorava muito, porque a criança não estava tomando leite, né? E não ia sobreviver da forma saudável necessária. Então, esses esquemas, eles norteiam muito, né? Quem já teve a oportunidade de ter contato com outras culturas, o que a gente considera esperado, ou típico, ou indicativo de uma pessoa bem adaptada, né? Como cor do cabelo, tipo de roupa, forma de se vestir, jeito de falar, palavras que utiliza, né? Por outro lado, eu lembro que tinha uma experiência muito interessante, assim, que era de pessoas estrangeiras que não tinham contato com brasileiros, elas não conseguiam decodificar nada da nossa cultura, assim, das diferentes partes do nosso país, das diferentes formações educacionais, nada. Eu lembro que eles, óbvio, tinham muita dificuldade de fazer essa identificação, assim. E isso porque eles não tinham um esquema também de cada uma das culturas. Então, quanto mais oportunidades a gente dá da pessoa experienciar diferentes realidades e ter diferentes experiências, mais esses esquemas vão se ampliando, né? E a gente também ajuda a criação disso na medida em que a gente nomeia de forma consciente, né? Então, na hora que eu nomeio de forma consciente, por exemplo, eu dou muito exemplo da minha filha, mas é legal. Quando ela tinha, acho que uns 4 anos, talvez, ela entrou no carro e aí ela perguntou assim, mãe, eu queria dar uma pulseira para o fulano, meu colega, mas a fulana, minha outra colega, menina, disse que meninos não usam pulseira. Então, eu não posso dar uma pulseira para o fulano? Daí eu disse, geralmente mais meninas do que meninos escolhem usar pulseira na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país. No entanto, tanto meninos quanto meninas podem usar pulseira. Cada um pode usar o que quiser. E daí ela começou, então meninos podem usar saia? Sim, cada um usa a roupa que quiser usar. Daí ela falou assim, tá, mas e se um menino quiser usar barba? Uma menina quiser usar barba, vai poder? Se vai ser mais difícil, vai ter que ir no médico, tomar um remédio, mas vai poder, né? Então, o que tu tá fazendo? Tu tá criando um esquema do que é ser menino e ser menina, né? Que não é, teoricamente, ou pelo menos era a minha intenção que não fosse, né? Baseado na roupa ou na aparência física de um determinado tipo. Agora, eu poderia ter feito o contrário, poderia ter dito, não, tu realmente não pode dar uma pulseira para o fulaninho, por causa que ele é menino e menino não usa pulseira. Eu estou ali criando, né? O que vai acontecer? Num momento em que ela tiver que se relacionar com alguém que foge, né? Com um menino que usa pulseira, por exemplo, ela provavelmente, se ela tem um esquema que menino não usa pulseira, ela vai achar estranho e vai achar que aquela pessoa é estranha ou diferente, enquanto que o oposto não, né? Então, a gente também contribui quando a gente nomeia conscientemente, e aí essa é uma das intenções das intervenções para redução de preconceito, né? Que a gente consiga ampliar esses esquemas, tornar consciente o quão estrito eles são em alguns momentos, para que eles possam ser ampliados e naturalmente mais inclusivos em relação a isso, né? E que, por exemplo, o tipo de roupa que eu use não seja determinante. E é muito interessante porque quando a gente trabalha com crianças bem pequenas, esses esquemas eles ainda não estão fechados, né? E aí, literalmente, tanto faz, né? A gente já teve vários alunos na psico que cada um tem o seu estilo de roupa, de cabelo, etc. E alguns alunos que fizeram estágio com criança bem pequena, eles falavam isso.
para as crianças bem pequenas, tanto faz a roupa que tu usa, se tu usa pulseira, se tu usa brinco, etc. Elas não têm esse esquema já definido. A partir dos 9, 10 anos de idade, que tu começa a ter esse esquema social um pouco mais consolidado pela própria quantidade de experiências em maturação neural e desenvolvimento da linguagem, e aí elas começam a questionar mais, né? Hoje, por exemplo, as minhas pacientinhas, elas questionam mais. Ah, tu tá com essa roupa? Ou, tu não sei, tem uma muito engraçada, ela, nesses tempos, ela disse para mim assim, mas tá ruim essa tua unha, hein? Tu não tá com tempo de fazer as unhas, eu disse, zero, né? Zero tempo. Então, elas começam a ter mais atenção para isso que significa estar bem ou não estar bem, é estar com unha pintada, não estar com unha pintada, etc. Tranquilo? Ops, peraí. E as atribuições, então, elas são como a gente atribui causa aos comportamentos dos outros e aos nossos, né? E aí a gente tem dois tipos de atribuições, as atribuições intrapessoais, em que a gente compreende o nosso próprio comportamento, por que é que a gente fez isso ou por que é que a gente faz isso, e as nossas atribuições interpessoais, que é por que é que o outro está fazendo isso. E para essas atribuições, a gente lança mão do nosso autoconceito, né? Em que a gente se compara com as outras pessoas e a gente determina como a gente se posiciona. O autoconceito ele é diferente da autoestima. A autoestima é o quanto eu gosto de mim, né? O autoconceito ele é um pouco mais amplo, é quem eu sou frente a essas outras pessoas. Ele é algo mais amplo do que só se eu gosto ou não gosto daquilo que eu sou. E essa percepção de nós mesmos, ela vai se contribuindo para essa formação do autoconceito e o meu autoconceito contribui para a minha interação com o outro. Então, eu me enxergo no espelho, né, e eu me relaciono com o outro utilizando como base quem eu acho que eu sou na comparação com esse outro. Né? Então, eu acho que eu sou tão boa quanto a Sandra em andar de skate, por exemplo, e aí eu vou lá e convido a Sandra para andar de skate, e cooperamos, etc. Agora, eu acho que eu sou muito pior do que a Sandra em andar de skate, então quando a Sandra me convida, eu já fico meio assim, por causa que eu não quero perder, não quero me sentir mal, me sinto triste. Né? Então, essas nossas percepções que a gente tem de nós mesmos, e aí, se a Sandra me diz assim, não, tu é ótima, tu é super boa. Ela também está contribuindo para essa formação do meu autoconceito e pode estar potencializando essa nossa interação. Tem 3 teorias principais de como a gente forma, né, essas autopercepções: a teoria de autopercepção do Daryl Bain, a dos processos de comparação social do Leon Festinger e a teoria do manejo de impressões, que é do Goffman. Já vou te dar a palavra, Samara. Então, a teoria de autopercepção do Daryl Bain diz que a maneira pela qual a gente se comporta é a melhor fonte de informação de nós mesmos. E quando as nossas atitudes e sentimentos são um pouco ambíguos, né, a gente se esclarece sobre quem a gente é através da observação do nosso próprio comportamento e da situação que ele acontece. Né? Então, é como se a gente estivesse sempre monitorando a nós mesmos e a partir de como a gente age, a gente cria ou reforça ou corrige o nosso autoconceito, né? Então, eu acho que eu sou muito boa em matemática. E aí eu estou monitorando como é que eu estou indo nas minhas avaliações de matemática. E isso vai fazendo com que essa minha percepção, esse meu autoconceito vá sendo alimentado, né? Ou corrigido, ou ajustado, ou mantido. Diga, Samara. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu li há um tempo atrás, que eram as inteligências múltiplas de Gardner. Isso, a gente vai ver as inteligências múltiplas do Gardner quando a gente vê inteligência. E aí vocês vão ter, sim, muito disso aqui, da questão da inteligência social, intrapessoal, interpessoal, né, da onde ele tira essas criações de quais são os elementos que compõem a inteligência. A gente vai ver e vamos fazer relação. Boa lembrança, né? A teoria dos processos de comparação social do Leon Festinger vai dizer que a gente se conhece melhor através da comparação com os outros, né? E a hipótese básica é que a gente se avalia constantemente em relação às nossas opiniões e capacidades através da comparação com a realidade objetiva ou com outras pessoas. É algo que vocês vão ver que se chama ancoragem que a gente faz, tá? Então, a gente sempre usa o outro como âncora para nós. Então, eu sou muito bom em matemática.
que era lá na primeira teoria lá de formação de autoconceito. Mas aqui o Leon Festinger vai dizer que eu só consigo dizer se eu sou muito bom em matemática se eu sei como é que o Bruno, o Thales, a Pamela e a Sandra são. E aí eu ranqueio o desempenho deles e eu me coloco na comparação com essas pessoas, né? E isso faz muito sentido. As crianças pequenas, elas parecem funcionar muito aqui, ó, no There Bem, né? Sou ótima, me inscreve no The Voice, né? Daí a gente escuta a criança, nossa, tu é ótima mesmo, né? Vamos pro The Voice. Quando elas ficam maiorzinhas, assim, ó, não, fulano canta muito, nossa, eu sou péssimo em cantar, né? Porque eu começo a observar os outros e a ranquear, e aí eu me coloco nesse ranking. O problema é que os rankings, eles são infinitos, né? E aí, o que a gente diz sempre, que eu digo sempre quando eu trabalho com as crianças com as questões de autoconceito, né? O importante não é quem é o melhor, o importante é o quão satisfeito eu me sinto com como eu sou, né? O quanto aquilo é importante para mim. Então, por exemplo, cantar. Eu, por exemplo, sou péssima em cantar, sou um desastre. Utilizando a comparação social de Leon Festinger, eu estaria, por exemplo, abaixo da régua na habilidade de cantar. Mas, felizmente, ser cantora não era um sonho da minha vida, né? É algo que não é... Se eu fosse cantora, minha família ia gostar, ia curtir, mas nunca foi, assim, algo necessário para eu ser aceita na minha família, que eu fosse cantora, né? Eu nunca fui julgada em relação à minha pessoa pelas pessoas próximas de mim em relação à minha habilidade de cantar, ou seja, não fez diferença nenhuma na minha vida a minha habilidade de cantar. Agora, quando eu tenho algo que é ranqueado muito alto por mim ou por aquelas pessoas que estão próximas de mim, e na comparação com os outros eu me julgo muito abaixo, ou eu me julgo em um ponto da régua não suficientemente bom, aí que a gente começa a ter os problemas de autoestima, né? Do quão satisfeito eu me sinto com aquilo que eu sou. Eu poderia julgar, assim, por exemplo, minha habilidade matemática, ela não é a melhor de todas, né? Eu não diria que eu poderia, assim, fazer uma faculdade de engenharia civil, por exemplo. No entanto, ela é suficientemente boa para eu trabalhar com estatística em psicologia, né? Ou seja, eu não estou lá no top da lista, mas ela é suficiente na minha régua para eu exercer um trabalho que sim, para mim é interessante e importante. Então, a minha autoestima ela está preservada, embora eu tenha muita clareza na comparação social de que eu não me comparo em termos de habilidades matemáticas com alguém que fez engenharia civil, por exemplo, né? Então, essa teoria de comparação social do Leon Festinger, ela faz bastante sentido na nossa prática. Ela começa a aparecer muito, né? E ela é quase inerente, porque pensem que se a gente é capaz de fazer um processo de teoria da mente, de imaginar o que os outros pensam e sentem, como que a gente não vai fazer esses julgamentos de habilidades e capacidades, né? É muito inerente da nossa natureza. E a teoria do manejo de impressões, né? Do Goffman, que não é muito utilizada, mas ele vai dizer que a gente tende a projetar uma imagem favorável sobre nós mesmos, já dá para ver que a gente discordaria disso, né, em vários momentos, e que a nossa identidade não está apenas em nós, mas uma visão espelhada daquele self que a gente mostra para os outros, né, então, aqui, é como se eu quisesse sempre refletir o melhor de mim para que os outros reassegurem para mim mesmo que eu sou bom naquilo, né? E o gerenciamento, então, dessas impressões são as várias maneiras que a gente tenta controlar a impressão que os outros têm a nosso respeito, né? Visando atingir um determinado patamar. Então, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa de valor, né? Esses dias eu tive foi muito interessante, ó. Uma criança chegou para mim e ela disse que ela precisava muito de uma fantasia. Eu disse, tá, uma fantasia do quê? Uma fantasia tal, tu já conhece? Eu disse, não conheço, eu realmente não conhecia. Ela é uma coisa, é uma novidade. Eu disse, tá, então, o que tu acha? Por que tá difícil? Tá difícil porque essa aqui é uma coisa que não tem no Brasil, e daí a gente olhou na internet, custa 5 mil. Eu disse, realmente, é muito difícil da gente comprar uma fantasia que custa 5 mil. Mas por que tu acha, né, que tu precisa dessa fantasia? Ela explicou que no retorno presencial para a escola, tinham só 5 crianças que voltaram para a aula. E dessas 5 crianças, 3, elas tinham formado um grupinho. Então, sobrava ela e mais uma criança. E essa uma outra criança tinha ganho essa fantasia
porque tinha um familiar que morava no exterior e tinha comprado a fantasia. Então, se ela também tivesse a fantasia, ela ia poder fazer parte do grupo, porque as outras 3 que tinham formado o grupinho agora estavam amigas dessa uma, porque essa uma tinha essa fantasia especial. Então, toda a base da aceitação social dela estava alicerçada, né, na impressão que ela iria transmitir para os outros de uma pessoa que tem valor, que é importante e que é interessante, né? Ela queria ser uma pessoa interessante para que os outros fossem amigos dela. Diga, Rita. Oi, professora. Essa criança tem quantos anos? Tem 10 Ah. anos. 10 anos, está no 5º ano. Então, é muito interessante, assim, claro, é uma menina que já tem uma série de questões, né, já traz uma ansiedade social importante e tudo, mas o quanto essas impressões, elas acabam norteando, né, e guiando, às vezes, as nossas interações. E aí, a percepção dos outros. E a percepção dos outros, né, qual é a importância... Oi. Que você passar, desculpa interromper. Não, pode. Mas aquele exemplo que você deu primeiro de que uma queria comprar a pulseira pro colega. Uhum. Ela tinha quantos anos, ou ele, nessa? A minha filha, do exemplo da minha filha, ela era bem pequena, eu acho que ela tinha uns 4. Ela era bem pequena mesmo, ela estava na pré-escolinha ainda. Uhum. E tu explicou daquela forma mesmo para ela? Daquela forma mesmo, sim, daquela forma mesmo. E ela teve capacidade de entender? Total capacidade de entender. Assim como mais ou menos na mesma época, sabe por quê? Entre os 3 e os 4, eles desfraldaram, né? E aí eles estão aprendendo as diferenças de gênero, de sexo, né? A partir do desfraude, eles começam a identificar. Então, é muito comum esse tipo de questionamento nessa faixa etária. E também é a idade que eles querem usar as roupas dos adultos, experimentam as roupas da mãe, as roupas do pai, da avó, etc. Mais ou menos na mesma época, era uma idade que ela trazia muito esses questionamentos de o que é ser de menino e ser de menina. E aí eles começam a se dar conta dos tipos de relação que se estabelecem, casamento, namoro, por exemplo, né? Daí eu lembro que uma vez ela estava brincando de Barbie. Essa eu tenho certeza que ela tinha 4 anos, porque a minha enteada tinha 3. Então, elas estavam brincando de Barbie, as duas, e aí elas tinham esquecido o Ken, não tinham levado o Ken para a praia, acho que era para a praia que a gente estava. E aí a minha filha, elas queriam fazer um casamento, e a minha filha disse, vamos pegar 2 Barbies. E a minha enteada falou para ela, não, tu não pode pegar 2 Barbies, porque 2 meninas não podem casar. Daí ela veio correndo, a filha da psicóloga veio correndo, né? Mãe, ela tá dizendo que 2 meninas não podem casar. Não é verdade, né? Daí eu disse, não, 2 meninas podem casar, né? E aí minha sogra estava no outro lado. Ela disse, mas tu só psicóloga mesmo, a criança tem 3 anos de idade, está dizendo isso. Eu disse, mas é nessa idade que ela está formando os esquemas, né? Se a gente não forma esquema nessa idade... E daí foi super legal, porque quando a minha prima casou com outra menina, foi tão natural para ela tinha 5 ou 6 anos, que nem passa pela cabeça dela que não pudesse casar, né? É óbvio que casou, porque desde que ela tinha 3 anos, as Barbie podiam casar, por que a pessoa não vai poder casar? Então, uma coisa vai encadeando com a outra, né? E aí eles vão fazendo, então desde cedo, assim, tipo, temáticas que tu acha que podem ser difíceis, sexo, relacionamentos e tudo, é desde que eles são pequenos que estão formando os esquemas que tu vai encadear para o que tu quer que naquele esquema esteja contemplado, né? Não adianta depois que já está lá um esquema fechadinho, daí tu tem que desconstruir ou ampliar, é um trabalho bem mais difícil, né? Prof, nesse exemplo agora da fantasia, que ela tem 10 anos, seria muito mais difícil, né? Fazer ela ter essa ideia de o quanto o valor dela não está na roupa. Sim, sim. Esse exemplo é de uma paciente, né? Esse não é da minha filha. Mas sim, é mais difícil, mas vem associado a uma cognição distorcida, né? Faz parte mais de um quadro de ansiedade, assim, que a preocupação sobre o que os outros vão pensar de mim é muito exagerada, né? Quando a gente tem ansiedade, tem até alguns memes, né? De que é como a pessoa ansiosa está e como a pessoa ansiosa acha que os outros estão vendo ela, porque sempre acham que estão vendo ela de uma forma muito exageradamente, né? Então, eu tô com medo, daí eu tô só assim com medo, daí parece que os outros estão me vendo morrendo de medo, né? Que é o que está presente na ansiedade, né? Mas é mais difícil sim, né? E claro, né, a gente
sem se dar conta, a gente vai fazendo isso naturalmente, né? Tipo, a criança quer sair de pijama. E daí a gente fica naquele dilema, né? Digo que não é para sair de pijama, porque o que as outras pessoas vão achar dela andando de pijama na rua, ou deixo sair de pijama, mas aí também não construo nenhum esquema de situações sociais, de diferença entre casa e rua, né? Então é o dilema que a gente vai formando quando a gente vai educando, né, e criando os nossos filhos, e aí cada um também vai ter que seguir um caminho, né? E aí também as escolas vão ajudando nisso, né? Então, a percepção dos outros, qual é a importância nesse papel? Ela é muito enfatizada, né, na atribuição de intenção aos atos dos outros, e uma das maneiras pelas quais a gente percebe o outro se baseia nas teorias implícitas de personalidade, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente cria estereótipos e percepções dos outros, e a gente, a partir desses nossos estereótipos, cria teorias implícitas de personalidade. Então, vocês olham para mim, pela minha aparência, pela forma que eu falo, pelos meus gestos, vocês criaram uma impressão de como é a minha personalidade. Pode ser que tenha tudo a ver, pode ser que não tenha nada a ver, né? Não sei o quanto, né, vocês têm de esquemas que se alicerçaram a isso, né? Então, a gente vai criando isso ao longo das nossas interações e a gente se relaciona com essa pessoa que a gente criou na nossa cabeça. E aí, na interação real, às vezes a gente vai corrigindo, né? A gente vai ajustando essa teoria implícita que a gente fez, né? E se dando conta, né? Então, às vezes o príncipe vira sapo, às vezes o sapo vira príncipe, conforme a nossa interação na realidade vai ajustando essas teorias implícitas que a gente formou, né? E uma coisa bem importante é que essas teorias, elas se alicerçam num esquema cognitivo, que tem muita base na nossa linguagem, que nem a gente falou. Então, os adjetivos que a gente atribui a uma pessoa influenciam a impressão que a gente tem dela e induz um determinado comportamento, né? Então, eu acho que o Bruno é estudioso, né? Isso influencia totalmente a impressão. O Bruno está dizendo que não, né? Depende, né, Bruno, onde é que está o teu sistema de ancoragem? Na tua régua aí, é suficientemente estudioso ou não, né? E existem traços centrais que influenciam a formação das impressões, tá? E aí a gente não consegue fugir de que a visão é o nosso sentido humano mais informativo para nós. Por isso a gente, infelizmente, é muito calcado no que a gente vê, na aparência da outra pessoa, né? Posso usar o que eu escuto. Claro que eu posso usar o que eu escuto, né? Mas a primeira impressão, a nossa primeira teoria implícita de personalidade de alguém é baseado na aparência daquela pessoa. A gente pode pensar que quanto mais a minha aparência ela é consonante com a minha personalidade, digamos, eu consigo mostrar, e várias pessoas se esforçam para isso, eu quero mostrar a minha personalidade na minha aparência, eu quero que isso esteja ali presente, né? Mais consonante a impressão do outro sobre mim vai ser. Né? Quando as coisas são muito distantes, se torna mais difícil. Eu preciso interagir muito com aquela pessoa. E às vezes pessoas que têm algo na aparência que é muito discrepante da sua personalidade falam e comentam sobre isso, né? O quão difícil é para as pessoas encontrarem o eu próprio delas, porque precisa de muita interação para eu mostrar para que alguém me conheça exatamente como eu sou, né? E uma coisa que a gente também não consegue fugir, né? As primeiras informações ou impressões sobre uma pessoa, elas predominam no nosso julgamento a respeito, né? Por quê? Porque numa forma de economia cognitiva, a gente faz a nossa teoria da mente ali naquela primeira impressão, né? E aí a gente precisa, às vezes, dar tempo para interagir, para ver se é realmente aquilo ou não, mas é um movimento bastante inerente que a gente faz. Então, o enfoque cognitivo, ele vai dizer que a impressão geral que a gente tem de alguém, né, é bastante determinado pelos aspectos físicos, depois pelos aspectos verbais, depois pelos não verbais e depois pelos comportamentais. Então, demora um tempo até que a gente consiga efetivamente ver se esses aspectos comportamentais, eles estão de acordo com tudo isso aqui que eu vi antes, né? E se aquela primeira impressão que eu formei
ela está de acordo com aqui. E aí aqui dentro a gente tem, né, os nossos esquemas sobre o que uma pessoa magra é, o que uma pessoa gorda é, o que uma pessoa alta é, o que uma pessoa baixa é, o que uma pessoa loira é, o que uma pessoa morena é, e assim por diante, né? O que uma pessoa que usa óculos, que usa chapéu, que se maquia muito, que se maquia pouco, que tem a unha pintada, que não tem a unha pintada, né? Alguma dúvida do nosso cérebrozinho? Não? Por enquanto, tranquila? Sim. Eu deixei bastante material para vocês, então vou deixar um tempinho também para vocês olharem, que tem os vídeos bem legais. Diga, Samara. Prof, o conteúdo dessa cadeira, ele serve como base para algum tipo de abordagem na terapia? Então, ele é ateórico no sentido de que os processos psicológicos eles estão presentes no ser humano, não em uma teoria ou outra teoria. No entanto, eu te diria que dentro da teoria cognitivo-comportamental, vocês vão usar muito dessas informações como base para o entendimento das técnicas, tá? Então, a técnica cognitivo-comportamental, ela se baseia muito, por exemplo, na questão das representações mentais, modificação de representações mentais. Então, vocês vão usar muito, se baseia muito em alguns ajustes ou modificação ou estimulação de memória e atenção, por exemplo, dependendo do quadro, né? Justamente porque trabalha com viés cognitivos que a nossa memória pode trazer, ou de como o viés pode afetar a aquisição de informações. Então, na teoria cognitivo-comportamental, vocês vão usar muito. Se vocês forem trabalhar com sistêmica, muito do que a gente vê em emoção, muito do que a gente viu aqui em cognição social, vocês também vão utilizar muito, tá? Na psicanálise, talvez vocês não vejam com esse nome, embora os processos também vão ser muito similares. Por exemplo, processo de memória, vocês vão ver ali, né? Consciente, inconsciente, pré-consciente, vocês vão ver, só que talvez seja com outro nome, não seja com esse nome tão calcado numa ideia mais psicobiológica mesmo, né? Prof, e qual seria a utilização da emoção na sistêmica? Pode dar um spoiler? Então, a sistêmica, ela trabalha muito com os processos de interação, né? Então, várias das técnicas, elas têm a ver com a realização, por exemplo, de roleplay ou de técnicas de ativação emocional e treino de como, ao estar com essa emoção, eu vou interagir com o outro, vou me relacionar com as outras pessoas, né? É bem legal. Vocês vão gostar. E a Marina? Professora, tu pode... Eu não entendi muito bem a diferença entre esse esquema que tu falou entre o esquema da terapia dos esquemas. É que é difícil de explicar, que vocês não tiveram nada ainda de técnica, tá? Mas eu vou explicar de forma simplificada. O esquema da teoria dos esquemas, ele se forma principalmente a partir da relação com os nossos cuidadores primários, tá? Ele também é um esquema como esse esquema que a gente viu aqui, mas é que eles estão partindo de princípios diferentes, tá? Um está partindo de um esquema clínico, de como eu me relaciono com meus cuidadores primários e como eu vou formando crenças a partir de mim mesma e dos outros, a partir dessa relação com meus cuidadores primários. Esses esquemas aqui, eles são algo mais amplo, eles são aquele esquema que a gente viu lá nos modelos mentais da representação mental. Tá? O esquema da terapia do esquema, ele também vai estar no mesmo formato, mas o objetivo dele é um pouco diferente. É como se eu estivesse comparando psicanálise com TCC, é meio difícil de fazer essa comparação, tá? É o mesmo nome, mas o teórico que criou essas ideias, eles criaram com propósitos e princípios diferentes. Então, esses esquemas aqui, eu não tenho, como lá na terapia do esquema, o esquema de abandono, por exemplo, né? Eu não criei esquemas fechados com nomes próprios que podem se transformar em variáveis clínicas, alto, baixo, ruim, bom, né? Mas também compartilham. O esquema da teoria dos esquemas
é da mesma forma que algo formado a partir de várias representações mentais e tudo. Mas tentem não comparar, porque vai ser meio difícil de comparar. Algumas vezes na psicologia vocês vão ter coisas que têm o mesmo nome, mas que em momentos históricos da psicologia significaram coisas diferentes, né? Então tentem não comparar muito para não se confundir. Diga, Felipe. Professora, eu ainda não, eu não consegui entender direito o que são esquemas exatamente. Eu não peguei a definição. Esquemas são conjuntos de... pensa que um esquema lembra do modelo mental, da representação mental? Então, é isso daí que é um esquema. Um esquema é um conjunto de representações mentais sobre diferentes situações que norteia e guia a forma como eu vou me relacionar com situações e pessoas. Obrigado. Tranquilo, pessoal? A nossa aula de amanhã é uma aula mais curtinha, que eu também deixei alguns materiais para vocês, e eu vou narrar, eu coloquei os slides, mas eu ainda não narrei, eu vou narrar eles e deixar, é bem curtinho, sobre julgamento moral, que tem a ver com isso que a gente viu hoje também, né? Porque a gente viu aquele pedacinho que diz que a gente sempre julga e toma decisões. Então, eu vou explicar um pouco para vocês essa questão do julgamento moral. Certo? Boa noite, assistam o videozinho, que é bem legal, aquele vídeo que tem ali, da Saliane. Certo? Boa noite. Boa noite, Boa Sora. noite. Boa noite, Sora. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Sora. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite.